Shabbat Shalom Umevorach. Shabbat Shalom Umevorach. Bem-vindo, amigos, a mais um episódio, e hoje veremos o primeiro verso do Evangelho de João. E vamos aproveitar para darmos uma olhada no conceito de artigos definidos e predicado nominal. Diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vejamos a tradução. Enarki no logos, que o logos proston theon, que theos no logos. Vamos colocar na tela para ficar mais claro. Enarki in ho logos. Por que com H? Este pequeno sinal indica a respiração, e em grego moderno nós não usamos mais esse som ro, um H antes da vogal. Mas em respeito ao texto antigo, eu mantenho aqui. Enarki no logos, que o logos in proston theon, que theos no logos. Perceba alguns detalhes interessantes. Aqui diz em princípio, e na tradução nós inserimos um artigo definido, o. A mesma coisa acontece com o hebraico. Lembre-se de Gênesis verso 1, Bereshit. Na tradução da Septuaginta também está enarque. Então não há problema algum em inserir um artigo definido para uma melhor tradução. Então no princípio era o verbo, logos. No princípio era a palavra. Que o logos in proston theon. E o verbo estava com o Deus. Mas na tradução nós não inserimos o artigo definido, por questões de clareza. Ora, você percebe aqui que nós temos theon e logo após theos. Por que isso? Bom, cada substantivo grego possui 8 ou 9 formas em que podem aparecer. Nesse caso temos theon devido a uma entoação. Mas theon e theos são apenas formas diferentes da mesma palavra. Você deve estar se perguntando, mas eu já vi traduções que dizem e o verbo era um Deus. Bom, o grego possui um artigo definido, mas não possui um artigo indefinido, como no caso um. Às vezes, quando o grego omite um artigo definido, nós podemos inserir um artigo indefinido na tradução. Mas isso não é uma regra, depende do contexto e da gramática utilizada. Então, temos nessa parte final um exemplo de predicado nominal aparecendo antes do sujeito. Perceba, e Deus era o verbo. Ora, soa estranho, não? Porque a tradução diz e o verbo era Deus. Então por que esta ordem? E por que ele é chamado de predicado nominal? Bom, porque está na forma nominal. Frases como estas, que usam um verbo de ligação, requerem que o substantivo no predicado esteja na forma nominal. Então, o sujeito aqui é logos, a palavra. Ok? E o predicado é Deus. Mas perceba que ele não possui um artigo definido. Ora, de acordo com a regra de Cowell, e eu vou colocar um link aqui na descrição para você ver com mais detalhes, a palavra Deus aqui não deve ter um artigo definido, e de fato não tem. João sabia o que estava fazendo. Então, por que theos aparece na frente? Bom, porque em grego é normal demonstrar ênfase colocando uma palavra fora da sua ordem normal. E aqui dá-se uma ênfase especial quando um predicado aparece antes da frase. Ora, por que João faz isso? Para enfatizar que o verbo era de fato Deus em sua essência. E por que não inserimos um artigo indefinido? Porque foge do contexto da frase. É evidente que ele está falando de o Deus, o único Criador. E ele faz relação entre frase e Deus desde o princípio da frase. Então, colocarmos um Deus indefinido no final não faz sentido e não respeita o fluxo da frase. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário para o próximo verso.
podem ser versos do Antigo Testamento também. Não esqueça de dar um joinha e se inscrever no nosso canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço. Shabbat Shalom Umevorach Shabbat